O texto que nós vimos no Evangelho desta noite, Mateus 15, 21 a 28, ele é, de certa forma, um desafio para nós cristãos podermos compreender com clareza o que Jesus está aqui ensinando e por que Jesus está falando dessa forma com esta mulher estrangeira. Nós vemos uma mulher que não era conhecida, uma mulher, nós não temos aqui o registro do seu nome, mas ainda assim, aquilo que ela fez e o tamanho da sua fé ficou registrado na história. Isso porque ela insistentemente clama a ajuda de Jesus. Sua filha estava dominada por um demônio. E ela coloca isso de forma muito enfática quando diz que ela estava horrivelmente dominada. Então era algo que chamava atenção, era algo extremamente difícil para aquela mãe. E em seu grito de desespero, ela vai até aquele homem, aquele Messias que não era do seu povo, aquele Messias cujo qual a promessa também não era para ela inicialmente. Ainda assim, ela vai, suplica, clama, faz barulho a ponto de incomodar. Nós vemos ao longo dos evangelhos, várias e várias vezes aparecerem os mestres da lei, os fariseus, os saduceus e outros grupos religiosos. Homens importantes na sociedade em que viviam, homens com grande status que passavam todos os dias debruçados e estudando aquilo que hoje nós conhecemos por Antigo Testamento. Eles chamavam de Moisés e os profetas. Mas mesmo o tempo inteiro em contato com aquela leitura, não permitiam que aquela palavra entrasse em seus corações. Se apegavam às leis cerimoniais, se apegavam àquilo que apontava para grande status, mas não olhavam com amor, com carinho, com sabedoria, as promessas de salvação que Deus já havia prometido. E aí nós temos um grande contraste, porque foi para aquele povo, para aqueles mestres da lei, para os judeus, naquele momento, na época de Jesus, que as promessas de salvação, que as promessas de libertação foram entregues. Mas quem está suplicando, quem está buscando a salvação e a libertação é uma mulher estrangeira. Jesus, passando por terras pagãs, em certo momento é seguida. Essa mulher, em algum momento, ela ouviu falar a respeito desse Jesus. Ela ouviu falar a respeito dele e acreditou com toda a confiança que aquele homem judeu tinha poder para libertar e para curar a sua filha. Só que esse texto ele é um desafio, como eu havia falado no começo, porque a resposta de Jesus ela é um pouco chocante aos nossos ouvidos, que costumam se lembrar de um Jesus que é amoroso, de um Jesus que abraça, que alcança, que estende misericórdia. E aí esta mulher chega, clama pela ajuda dele, e o texto nos registra: Jesus não respondeu nada. O silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus é o que chama a atenção naquele mestre que tanto e tantas vezes já havia ensinado, arrastado multidões, curado doentes, libertado de demônios, como estava sofrendo a filha daquela mulher. A reação de Jesus é o silêncio. E talvez tenha sido esta reação incomum que tenha levado os discípulos a quererem com que Jesus expulsasse ela dali. Talvez por pensarem que Jesus não queria fazer aquilo que aquela mulher estava pedindo. Parece que os discípulos ficaram irritados com aquele barulho. E quando esta mãe, esta mulher, ela finalmente consegue a atenção de Jesus, a resposta continua sendo difícil de ouvir. Para nós que conhecemos tudo aquilo que Jesus fez, que está registrado nas Sagradas Escrituras. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ela clama pela ajuda de Jesus e ele responde: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Palavras fortes.
desafiadoras para nós que ensinamos e compartilhamos de um Deus, de um Cristo Jesus que é amor. Será que Jesus tinha curado tanta gente e agora que chegou a vez dessa mulher, ele iria ignorá-la? Jesus havia trazido bênçãos a tantas pessoas de dentro e de fora de Israel, mas na vez daquela mãe, cheia de dor, de tristeza, sofrendo pela situação da filha, Jesus iria virar as costas, se calar, rejeitar a cura, rejeitar a salvação daquela casa e daquela família? Aquela mulher, diante dessa resposta, não tenta contrapor o que Jesus estava falando. Ela reconhece o estado em que estava, reconhece quem era aquele homem que estava diante dela e clama pelo menos pelas migalhas, reconhecendo que o poder daquele homem era tão grande, que somente um pouquinho dele já seria o suficiente para trazer cura à sua filha. Ela reconhece ali o filho de Davi, clama pela ajuda, demonstra a sua fé. Nós vemos uma conversa que não é comum. Aquela mulher pede algo, recebe o silêncio, depois recebe palavras que são fortes. Mas aquela mulher, ela não perdeu a esperança. Aquela mulher permaneceu firme na certeza que tinha desde o começo. Aquele filho de Davi, aquele Jesus, o homem judeu que estava passando por ali, ele tinha sim poder para curar a filha dela. A sua fé não diminui, ela não perde a sua esperança. E ela demonstra, quando fala a respeito das migalhas, a confiança que ela tinha no poder de Jesus. Jesus não estava negando a cura, Jesus não estava negando a graça àquela mulher, estava provando a sua fé e através daquela fé, provando aos seus discípulos, e por que não dizer, provando a nós, que aqui estamos vendo e relembrando essa história, tanto tempo depois que ela aconteceu. A mulher foi provada na sua fé, e Jesus demonstrou o seu amor quando disse: mulher, você tem muita fé, que seja feito o que você quer. E a Escritura registra que naquele momento, a filha dela ficou curada. De fato, a salvação, ela inicialmente foi entregue ao povo de Israel, povo escolhido por Deus, desde Abraão, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, promessa que vai sendo renovada, relembrada e afirmada pelo próprio Deus ao longo da história do povo. Promessa essa que chega até os nossos dias. E nós olhamos para esse texto, olhamos para o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós vemos que ao longo da história, Deus ele expandiu essa promessa também para outros povos, mas não só em Cristo, ou nos tempos de Jesus, ou nos tempos dos apóstolos, após a ascensão de Jesus aos céus, porque já no Antigo Testamento, nós vimos isso na carta, no profeta Isaías, que existia também promessa aos estrangeiros que chegavam ao povo. Quem era alcançado pelo povo de Deus, tinha sim a oportunidade de se tornar povo de Deus. A missão de Deus de salvar a humanidade, já no Antigo Testamento, era para ser entregue a outros povos. É claro que os outros povos, como seus falsos deuses, diversas vezes rejeitaram o Deus de Israel, entraram em guerra contra ele, não ouviram a palavra, não como um todo. É claro que no Antigo Testamento nós temos algumas pessoas que são convertidas, que passam a integrar o povo e têm o seu nome escrito, inclusive, na Sagrada Escritura. A salvação inicialmente foi entregue ao povo de Israel, mas não para ficar limitado a esse povo. E quando nós vemos Paulo falando aos romanos, já estava em vigor o tempo em que a missão de Deus era para todas as nações. É claro, lembramos das palavras de Jesus antes de subir ao céu: vão por todos os povos do mundo, ide a todas as nações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E nós precisamos dar graças a Deus por isso, porque é por conta dessa promessa, é por conta desse chamado que a gente está aqui hoje. Não temos o laço sanguíneo que os judeus, inclusive, mantêm até os dias de hoje, ou buscam manter desta forma. A nova aliança, da qual nós desfrutamos, veio até nós por ação de Deus, através do santo batismo. Nós que estamos aqui, não fazemos parte daquele povo que recebeu a primeira promessa no primeiro momento, mas graças à bondade e à misericórdia de Deus, nós também fomos alcançados. A promessa vai além daquele primeiro povo chamado e escolhido. Chegou até nós, chegou até os nossos corações. Nós fomos agraciados por essa misericórdia tão abundante do nosso Deus. Misericórdia que lembramos de um Deus que amou ao mundo tanto que enviou o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Enviou Jesus para entregar a sua vida em nosso lugar. Este é o tamanho da misericórdia de Deus. Este é o amor do nosso Deus. Muitas vezes, quando nos colocamos diante do nosso Pai, recebemos uma resposta parecida com a dessa mulher: o silêncio. Mas diferente dela, nossa reação costuma ser de um desânimo. Nossa reação costuma ser de uma revolta. Olhamos para essa mulher e aprendemos que continuamos a pedir, continuamos a insistir. Deus, Ele ouve as nossas orações no momento certo, da maneira certa. Somos ensinados pela Escritura Sagrada que o que pedimos deve estar em conformidade com a lei do nosso Deus. Aprendemos com a palavra que Deus, Ele nos chama para perto. Ele transforma a nossa vida. Ele cuida dos seus filhos e das suas filhas. Humildade. Humildade diante de Deus que tem poder sobre todas as coisas. Humildade de saber pedir, de saber ouvir, de saber esperar. Porque nós confessamos há pouco, através das palavras do credo apostólico, um Deus que é Pai Todo-Poderoso, que é Filho Redentor, que é Espírito Santificador. Esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele conhece todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas, e Ele nos revela o quanto Ele nos ama. Se o nosso Deus tem poder sobre tudo, tem sabedoria sobre tudo, e nos ama de verdade, porque Deus é amor, a maneira como Ele conduz a nossa vida com o seu poder, sabedoria e amor, com toda certeza, é o melhor para cada um de nós. Mesmo que a gente não compreenda todos os desígnios de Deus, mesmo que nós, em nossa rebeldia, em nossa humanidade pecaminosa que ainda habita dentro de nós, a gente quer ir contra, a gente quer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, é Deus quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Oramos com confiança, com fidelidade, com humildade, com insistência, mas com os ouvidos e o coração atentos às respostas de Deus, ao cuidado de Deus, ao amor e à sabedoria do nosso Deus. Jesus diz no Sermão do Monte: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Que Jesus lá dos céus possa sempre olhar para as nossas vidas e dizer: você tem muita fé, seja feito o que você quer. Mas se essa não for a resposta, que continuemos firmes e confiantes. Deus é quem sabe todas as coisas. Deus é quem tem poder sobre todas as coisas. Esse Deus sábio, poderoso e que é amor, Ele nos deixou uma missão. Ele nos permitiu e nos deu o privilégio de podermos viver a nossa vida em prol da missão divina, salvar a humanidade. E nós somos instrumentos na mão de Deus, instrumentos para levar esta verdade, instrumentos para anunciar esse Jesus àqueles que ainda estão distantes, àqueles que ainda não conhecem,
aqueles que ainda não creem, que possamos anunciar e confessar com nossos lábios e também com o nosso coração: Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Davi, tem poder. Jesus Cristo nos ama e nos salva. Que Ele nos preserve nessa fé. Amém.